Foi uma ruptura da ordem do sistema democrático, né? E que no primeiro momento se pensou que seria provisória durante algum tempo, se pensou que seria provisória durante um ano, talvez até as eleições, que seriam, se não me engano, em 65. Sim. Né? Então a ideia que se tinha das pessoas com quem se conversava, né, é de que não, isso é algo provisório, mas logo se revelou que não seria provisório, que teria uma duração muito longa e com grande impacto sobre a sociedade brasileira, sobre o sistema econômico, inclusive, sobre o sistema político, porque interrompeu todo o processo de evolução política, né? E sobre, enfim, sobre a ordem jurídica, naturalmente, né? Enfim, então, eu acho que é algo que nós, hoje em dia, nós estamos sempre diante desse risco, né? É preciso lembrar que nas eleições anteriores, as eleições que ocorreram antes, o PTB tinha aumentado a sua representação de 66 para 104 deputados. A UDN tinha reduzido a sua representação e o PSD tinha ficado semelhante. Então, esses momentos são momentos que, para as classes dominantes, são algo extremamente preocupante, né? E, naturalmente, foi criada toda enfim, houve toda uma articulação interna, né? E eu queria fazer um comentário que é o seguinte, é que o golpe militar foi um golpe civil-militar. É preciso lembrar disso. É importante lembrar isso, porque isso foi articulado no meio das classes, não as classes que estavam no governo, mas das classes hegemônicas, digamos assim, né? Então, todos os governadores que participaram dessa articulação, a articulação através do IPES, através do IBAD, né? O financiamento dos candidatos durante as eleições. Então, muitas dessas pessoas e muitos órgãos de comunicação, né, na época, digamos, defenderam de forma muito ardorosa, né, o que chamaram de revolução, né? Defenderam ardorosamente, né? E hoje se dizem democratas. Na verdade, o golpe de Estado foi dado em nome de princípios liberais, né? O Ministério de Economia foi entregue a velhos teóricos, se podemos chamar assim, do liberalismo brasileiro no plano econômico. E eles, de imediato, tomaram as medidas que sempre eles colocam, diminuir gastos. E mais no primeiro período foi muito duro porque eles queriam muito baixar o nível salarial do país para aumentar a taxa de lucro e segundo eles, com a intenção de mais investimento. Haveria mais investimento e crescimento, etc. E isso, uma rebaixa em torno de 30% do nível salarial, sobretudo o salário mínimo, etc. Né? Com isso, realmente, eles criaram um ambiente favorável ao investimento, com capitais internacionais, facilitaram a entrada do capital internacional, etc. Certo. Entrou, e aí por 67, 68, 69 começou o crescimento econômico, que causou esse período aí chamado de milagre econômico, etc. Mas durou pouco, porque isso foi até 74 só. O capital privado no mundo hoje não tem condições de abrir grandes campos. Quase todos os investimentos novos são de grande concentração de capital, exigem, em geral, um apoio estatal muito forte, senão não tem condições de crescer. Certo. Então, esse crescimento foi limitado, em 74 já começa uma crise grave que vai evoluir durante todo o regime. Quando chega a crise já para entregar o governo, que eles terminaram, né, abrindo esse caminho, a situação econômica do país já estava muito grave já. O raciocínio, vamos assim dizer, superficial,
Chile não, o golpe de 64 foi dado pelos militares. Ou o golpe de 64 foi dado pelo Lincoln Gordon, ali, a turma do Johnson, Lyndon Johnson com o Kennedy, né? Aí o Guder Frank fala, não, tudo bem, isso daí teve essa determinação, claro, mas a burguesia bandeirante é que deu o golpe de 64. Então, explica-se por que todos os governos de 64 para cá são necessariamente paulistocêntricos, ou seja, o eixo da dominação está em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, no desenvolvimento desigual e combinado, é a região que é a ponta de lança do imperialismo. Não, tudo bem, peraí, mas o Fernando Henrique não é paulista, tudo bem? O Castelo Branco não é paulista, tudo bem? O Médici não é paulista, a dona Dilma não é paulista, o Lula não é paulista, mas são paulistocêntricos. Tá? Governam para atender os interesses da burguesia bandeirante, que por outro lado, ou seja, que ao mesmo tempo é o que? É uma burguesia balcanizadora na América Latina. Então, o golpe de 64 continua no conteúdo econômico. A forma política, não tem preso político, liberdade de imprensa, estamos agora aqui falando, na ditadura a gente não ia falar, tudo bem. Mas o conteúdo econômico permanece o mesmo. Ou seja, o golpe de 64 foi um acontecimento para colocar o Brasil na divisão internacional do trabalho, tendo uma burguesia bandeirante, sócia ou testa de ferro dos grandes grupos multinacionais. O golpe em 64 foi principalmente um golpe civil articulado por lideranças civis, empresariais, lideranças em parte até sindicais, pela igreja. Foi também construído na Embaixada dos Estados Unidos. Os militares foram os últimos a entrar e também estão sendo os últimos a sair. Receber essa atribuição do presidente da República de comemorar esse golpe de 64 e de trazer nas costas uma responsabilidade que na construção não foi principalmente deles, né? Eu acho que vão pagar um preço por isso.